Atos 9, de 1 a 31, sobre a conversão do apóstolo Paulo, que ainda não era chamado de Paulo, mas era chamado de Saulo. Acompanhe então a leitura em sua Bíblia, por favor. Atos 9. Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas, seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente uma luz resplandecente, vinda do céu, o cercou. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco. E ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Havia em Damasco certo discípulo, chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos algo como umas escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. E tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Você pode dizer amém?
Com a Bíblia aberta ainda, Deus, por favor, fale ao nosso coração nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Como foi a sua história de conversão? Você lembra? Não é? Eu era ainda junior e tinha uma canção que se costumava cantar nas igrejas chamada "Foi num domingo que alguém me tocou". Foi num domingo que alguém me tocou. Foi num domingo que alguém me tocou, eu sei que foi a mão do Senhor. E aí a igreja cantava, foi numa segunda, foi numa terça. E aí todas as pessoas que se identificavam com o dia da semana levantavam a mão e cantavam. E eu me lembro dessa canção, não vamos cantar aqui, obviamente, mas que relembra o fato de que o dia que recebemos a Jesus é sem dúvida nenhuma algo muito marcante. No domingo, quem estava aqui à noite disse, você ouviu eu dizendo, de que todo crente precisa ter um AC e um DC, um on e um off, um momento, um marco, um antes e um depois. E a gente fica muito preocupado quando a gente percebe alguns crentes que realmente não têm isso. Eu não estou falando de ter relação a ter uma data específica, mas de saber falar como aquele cego, ou ex-cego, que perguntado sobre quem era que o havia curado, ele disse, olha, quem ele era, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Tem de haver mudança, amados. E eu me preocupo com o cristianismo que não tem mudança. Eu me preocupo quando eu vejo alguns comentários nas redes sociais de pessoas lamentando a morte de alguém querido e falando o seguinte, olha, virou anjo, dá um beijo na fulana de tal, e uma outra pessoa que morreu, virou luz, virou estrela. Isso não é cristianismo, amados. No mínimo é paganismo, no mínimo. Nós precisamos ter um encontro com Jesus para entendermos de fato que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E para entender também que Jesus disse que só há um caminho para chegar a Deus. Então a pessoa pode ser boazinha, pode deixar um bom exemplo, um bom legado, mas se ela não tiver Jesus, ela vai para o inferno. Não vai virar anjo. Não vai virar estrela. Ninguém é anjo, ninguém é estrela. Na perspectiva de Deus. Nós somos homens e mulheres que precisamos ter na nossa história um antes de Cristo e um depois de Cristo. Se eu fosse dar oportunidade para alguns de vocês compartilhar a história da sua conversão, sem sombra de dúvida nós seríamos muito edificados. Eu tenho ouvido, por exemplo, no meu gabinete, quando eu chamo pessoas que estão vindo em nossa igreja, e todas elas passam por uma entrevista, uma conversa, onde eu sempre faço a pergunta, como é que você chegou aqui? Como é que você conheceu a Jesus? E as histórias, amados, têm me abençoado tremendamente. Se você é um crente que está hoje desanimado, zurumbático, chateado, brigando com seu irmão, pensando em chutar o pau da barraca, como se diz pessoalmente, chame o novo crente. Mas não chame o novo crente para envenená-lo, não. Chame o novo crente para ele abençoá-lo. Para ele abençoar a sua vida com testemunho. Paulo está aqui, amados, ainda como Saulo, experimentando o encontro dele com Jesus. E a grande ideia desta passagem é de que o nosso encontro com Jesus sempre provoca mudanças na noça vida. O nosso encontro com Jesus sempre, se fosse possível, colocaria todas as letras da palavra sempre em maiúsculas, bem garrafal. Sempre provoca mudanças em nossa vida. Eu olhei para esse texto, pensei assim numa divisão simples e marcado pela palavra mudança. Então você vai encontrar em todas essas divisões a palavra-chave que é mudança, porque o nosso encontro com Jesus sempre provoca mudanças em nossa vida. Primeiro, de 1 a 9, nós encontramos mudança de vida. Jesus se encontra com Paulo, ou com Saulo, né? É modo de força de expressão. Aí você deve estar pensando, mas pastor, está errado, foi
Saulo que se encontrou com Jesus. Não. Presta atenção na passagem. Foi Jesus que se encontrou com Saulo. Versículo 1 fala que Saulo estava respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. A postura de Saulo era alguém que compreendia que o sentido da vida era exterminar da face da terra o cristianismo. Saulo foi criado, amados, de modo irrepreensível pela lei farisaica. Ele era da tribo de Benjamim. Ele era um judeu ortodoxo, perdeu a mãe muito cedo e o seu pai o entregou para ser educado por um mestre do templo chamado Gamaliel. A vida do apóstolo, a infância do apóstolo Paulo era entre os pergaminhos, foi entre os pergaminhos, as leis. A escola de Hilel, que é a escola de Gamaliel, era diferente da escola de Shammai, que era uma escola mais rígida, mais rigorosa quanto aos costumes e tradições. A linha de Hilel era uma linha mais para o livre pensamento, para uma oposição a toda a problemática da filosofia grega. O Paulo aprendeu a questionar sempre. Ele era um homem versado, ele era um homem dado aos debates. Vou usar a palavra no original, dado às polêmicas. Mas não é polêmica como a gente tem hoje, essas bobeiras. Polêmica no sentido de debates, de contendas de palavras, de argumentos, de discursos. A primeira vez que vai aparecer o nome de Saulo está no capítulo 7, versículo 60 e capítulo 8, versículo 1. Né? Mas antes... 7:58 de Atos. E empurrando para fora da cidade, falando a respeito de Estevão, o apedrejaram, o primeiro mártir cristão. Tá? Se não me engano, o pastor André esteve pregando esse texto. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Capítulo 8, versículo 1 diz: e Saulo aprovou a sua morte. Saulo estava sendo preparado para ocupar uma das cadeiras do Sinédrio. Quantas autoridades haviam religiosas no Sinédrio? 71 homens. Saulo estava sendo preparado para isso. Estava sendo forjado no farisaísmo liberal, mas extremamente firme e contundente na perseguição dessa que era uma seita, eles consideravam assim, que estava ameaçando a paz entre os judeus. Que o Saulo chama de os do caminho, versículo 2 do capítulo 9. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, essa expressão vai se repetir em Atos 19:9 e Atos 19:23, tanto homens como mulheres os conduzisse presos a Jerusalém. Este era o homem. Saulo era assim, um homem implacável, um boi selvagem, que procurava cristãos para levá-los presos a Jerusalém, tanto homens como mulheres. Ele não fazia nenhum tipo de acepção. No versículo 1, minha gente, o verbo que é usado para respirar, no sentido de ameaças e morte, é um verbo que tem a ver com ameaças e palavras de destruição, elementos que alimentavam a sua respiração. Ele respirava, ele inalava, ele inspirava, ele expirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Um homem implacável. Um homem implacável. Paulo então, ou Saulo, recolhe cartas de autorização para as sinagogas de Damasco. Damasco é a mesma de hoje, a capital da Síria. Uma viagem de algo em torno de 160 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Paulo está ali, em uma grande comitiva, uma grande caravana. Essas cartas eram uma forma também de
proporcionar aos judeus o direito deles serem delatores de judeus que haviam sido convertidos ao cristianismo. Então, essa questão de delação premiada já havia também nesse contexto. Judeus delatando outros judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Mas, amados, versículo 3, de repente, não mais do que de repente, esse homem está indo para Damasco, para matar cristãos, para prender cristãos. Diz o texto, tem um texto muito fabuloso no capítulo 26, em que ele vai estar dizendo algo muito interessante, versículo 9, né? Na defesa que Paulo faz diante do rei Agripa, e ele conta novamente essa história. Ele diz o seguinte: eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-los, e castigando-os muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Esse é o Paulo. Esse é o Paulo. Mas, amados, Jesus tinha um plano de se encontrar com Saulo. E o versículo 3 diz que, seguindo ele viagem, aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu cercou. Em Atos, no capítulo 24, diante de uma outra defesa que Paulo vai estar fazendo, ele vai estar admitindo isso e compartilhando essa história novamente. E ele disse então que esse episódio aconteceu por volta de meio-dia. Atos capítulo 22. Lá no versículo 6, quando porém estava a caminho, 22:6, e já próximo de Damasco, por volta do meio-dia, de repente do céu brilhou uma intensa luz ao meu redor. Uma luz mais forte do que a luz do meio-dia. E caindo por terra, e aí que tem essa expressão que virou um quadros famosos dizendo que Saulo teria caído do cavalo. Mas não há evidência textual nenhuma de que Saulo estava de cavalo. Diz que ele caiu por terra. Ele estava numa comitiva, quem sabe numa carruagem, e de repente então ele se prostra ao chão mesmo, diante daquela luz resplandecente, ao sol a pino do meio-dia. E diz o texto que ele ouve uma voz, versículo 4, que lhe dizia: Saulo, Saulo. E você conhece esse hebraísmo, você vai entender quando Moisés está no Monte Horebe, né? Moisés, é uma expressão de calor humano, de aconchego, de chamado eficaz, como diriam os teólogos. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, então, assustado, pergunta: Senhor, quem és tu? Quem és tu, Senhor? E aí alguns que leem esse texto assim, de maneira corrida, vai estar dizendo: ele já se converteu aqui, porque... Não, Senhor é um termo comum de respeito. Quem és tu, autoridade? De que parte deste mundo ou fora deste mundo vem essa voz sobre mim? E Jesus se apresenta, amados, de uma forma que eu não tenho como deixar de vibrar. Eu sou Jesus, a quem persegues. A luz do céu, amados, indica a Shekinah. Quem está acompanhando as mensagens de Êxodo vai se lembrar, é a presença de Deus manifesta. A mesma presença da glória do Antigo Testamento. Paulo, quando vai escrever aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz: Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça,
revelar seu Filho em mim. É interessante que Saulo diz, e agora Paulo, de que ele havia sido chamado desde o ventre da sua mãe. O chamado foi na eternidade. A evidência, a concretização do chamado foi na história. Como na nossa vida, né? Como na nossa vida. E a pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus. Em Atos 26:14, há um complemento, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Aí você fala: explica, fala na minha língua. Recalcitrar contra os aguilhões. Gente, essa expressão é uma imagem rural, oriunda da prática dos fazendeiros, quando tinham de lidar com bois teimosos no campo. A forma que eles tinham de mexer com esses bois teimosos para tentar domá-los era através de aguilhões, de ferroadas, de varadas. A nova versão transformadora nos ajuda quando diz assim: não adianta lutar contra a minha vontade. A ideia aqui é de um domínio. Saulo é um boi teimoso que precisa ser domado, dominado. E Deus está dizendo: para de lutar contra a minha vontade. Quantos de nós, amados, também tivemos essa experiência, se explícita ou não, na nossa conversão? Chega um determinado momento, para de questionar. Deixa de ser orgulhoso. Para de ficar perguntando: será que é, será que não é? Ceda, renda-se, submeta-se, confie, acredite, descanse. É Pedro perguntando para Jesus: e esse aí, o seu discípulo amado, o que vai ser dele? Jesus chega para ele e fala: segue-me tu. Uma linguagem de hoje, rasteiríssima, dizia: cuida da sua vida. Eu quero você também para mim, mas eu quero você de uma maneira diferente do que eu quero ele. Eu sei o que eu estou fazendo. Quem é Jesus aqui? Quem é o Senhor aqui? Versículo 6: mas levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que precisas fazer. Jesus doma Saulo, o grande Saulo, amados, o mestre, criado aos pés de Gamaliel, acostumado a falar a multidões, a dar aulas, era um catedrático. De repente agora Jesus chega para ele e fala o seguinte: olha, entra na cidade e lá te será dito o que precisas fazer. É inevitável não se lembrar de Abraão. Sai da tua terra, da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você não manda mais na sua vida. Aí versículo 7 fala: os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos. Porque mais tarde a gente vai entender de que eles viram a luz, mas não conseguiram entender a voz. Ouviram a voz, mas não entenderam. Caíram emudecidos, não viram ninguém. Versículo 8: Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, olha gente, o grande Saulo aqui, ó, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer nem beber. Muitas vezes Deus lhe tira as vistas para que você ouça só Ele, faça o que Ele quer. O grande Saulo aqui, que conduzia alunos, discípulos com a sua oratória, agora ele é conduzido pela mão. Preste atenção. Conduzido pela mão, porque o texto diz o seguinte: olha, guiado pela mão. Pior do que um cego, porque você que tem experiência de lidar com pessoas cegas, meu pai, por exemplo, é cego, ele prefere colocar a mão em você. Mas aqui não, Saulo é guiado.
E fica 3 dias, presta atenção, 3 dias, sem enxergar, sem comer e sem beber. Agostinho chamou a conversão de Paulo como o cativar violento de uma vontade rebelde. Agostinho fala de que a conversão de Paulo foi como que a transformação de um lobo selvagem em um espírito de cordeiro. Durante 3 dias, Saulo se viu tendo de ser guiado, sem visão, sem apetite, naquilo que eu chamo de clausura interior. C.S. Lewis vai dizer que a conversão de Saulo foi como um jogo de xadrez divino, onde Deus sistemática, pacientemente manobrou seu adversário até encurralá-lo num canto, para finalmente vê-lo admitindo a derrota e ouvir dos seus próprios lábios: checkmate. Acabou. Game over. Terminou a partida. Então a primeira porção é Jesus se encontrando com Saulo e deixando, desculpe mais uma expressão no meio dos esportes, o deixando nocauteado. Ele vai para um lugar que a gente só sabe porque está na Bíblia, mas a gente não tem informação nenhuma, a tal do caso de Judas, na rua chamada Direita. Essas coisas de internet, né? Hoje eu estive na rua chamada Direita, lá em Damasco. Mas está cheio de bomba, morteiro, destruído, destruição da Síria, mas é uma rua famosa, onde tem comerciantes cristãos e muçulmanos que conviviam muito bem antes dessa trágica guerra. Mas a rua chamada Direita. Mas eu já estou adiantando a segunda porção, que é mudança também, só que mudança de perspectiva. Jesus se encontra com Ananias. E mudança de perspectiva, você vai entender por quê. Versos 10 a 19. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. Por mais que os católicos falam de que Ananias seria uma espécie de bispo de Damasco, eu não sei de onde eles tiram isso. Eu não dá ideia de que ele era bispo. Ele era um discípulo. Havia em Damasco certo discípulo. Ainda nem dá muita certo discípulo, chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te e vai à rua chamada Direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias recebe esse título, discípulo, e eu tenho para mim, amados, de que se ele não tivesse recebido essa ordem do próprio Jesus, ele não faria o que fez. Que ele conhecia a fama de Saul, ou de Saulo. Rua chamada Direita, lá repousava um homem que havia sido tocado por Jesus. E Paulo estava orando. A fera que antes bufava, agora está orando. Jesus transforma bichos papões em pessoas de oração. Jesus transforma vidas. Ele está orando. E Saulo está tendo uma visão de que um homem chamado Ananias iria entrar e impor as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, amados, ainda no versículo 13, ele tenta uma contra-argumentativa, uma contra-argumentação. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias está dizendo: Senhor, desculpa aí, mas eu não sei se o Senhor... Eu só vou falar. Esse homem é perigoso, Senhor. Esse homem tem feito malefícios, a fama dele é terrível. Mas versículo 15, mas o Senhor lhe disse: vai. Preste atenção, amado. Quando Deus manda você ir, vai. Você até pode argumentar, porque Deus, ele gosta também desse diálogo.
Mas vai. Porque ele é para mim, que maravilha, amados, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto é necessário sofrer pelo meu nome. Amados, a visão que Jesus tinha para Saulo é de que ele era um instrumento escolhido. A palavra instrumento no original significa, literalmente, vamos simplificar, vaso. Os irmãos pentecostais têm esse costume, fala vaso. E aqui nós temos um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Vaso escolhido para levar o meu nome, Jesus falando, perante gentios, que são os estrangeiros, os não romanos, tá? Os reis, e Paulo teve a oportunidade para pregar diante de reis, e israelitas. Versículo 16: pois eu lhes mostrarei quanto é necessário prosperar pelo meu nome. Amém, irmãos? Quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Eu mostrarei a ele quanto deve sofrer por meu nome. Charles Swindoll vai estar dizendo, esse é o meio escolhido por Deus através dos séculos para domesticar os touros raivosos. O cadinho do sofrimento e das dificuldades é a sala de aula de Deus, onde os cristãos aprendem humildade, compaixão, caráter, paciência e graça. Quer ser aluno dessa escola? Você vai ser instrumento escolhido. Gente de valor, mas vai aprender humildade, compaixão, caráter, paciência e graça. Lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Eu não posso deixar de citar e ler aqui aquilo que ele vai dizer aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é da igreja, da qual me tornei ministro segundo o chamado de Deus, pelo que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. O sofrimento, amados. O sofrimento. A Timóteo, Paulo também vai dizer, no mesmo tom, amados, no mesmo tom, versículo 12. Por esta razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Depois disso, versículo 17, Ananias foi, porque Ananias é obediente, crente obediente, que Jesus se encontra com ele para dar uma missão, é igual meio militar, amados. Missão dada, missão cumprida. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Logo caíram as escamas dos olhos, ele recupera a vista, se levanta, é batizado, come, fortalece-se. Amados, eu tenho que vibrar com você. Ananias chama Saulo de irmão. Isso é mudança de perspectiva que eu disse no início. Ananias sabia notícias, tinha ouvido notícias a respeito de Saulo, a fama dele de ser perseguidor implacável, de ser um boi selvagem, uma fera indomável. Mas agora, amados, depois de Saulo ter se encontrado com Cristo, e Cristo ter se encontrado com Ananias, irmão Saulo,
O mistério da conversão no seio da igreja é isso, amados. Nós nos chamarmos de irmãos, independentemente do nosso passado. Entender que quem se converte, ou quem é convertido de verdade, muda de vida. Muda de vida. Coisa de Deus. E é logo batizado, porque o batismo sempre marca o início de um novo tempo na vida daqueles que são encontrados por Jesus. Não existe essa história de que eu estou esperando me batizar para... Não, crer no Senhor Jesus é batizado. Ah, mas eu tenho que arrumar minha vida, arruma. Ah, eu tenho que casar, casa ou descasa, mas tem que arrumar. Não tem esse negócio de deixar essa coisa assim, ah, eu vou me batizar quando Jesus quiser. Jesus quer, agora. Ananias visita a Saulo e impõe as mãos, ele já fica cheio do Espírito Santo na hora. Vão batizar, batiza. E eu fico imaginando essa cena. Deixa eu só abrir um parênteses, a gente tem que aprender muito com Ananias. Ananias só vai aparecer aqui, ele desaparece. Agora Paulo, nós vamos ouvir muito mais. A gente às vezes se esquece, amados, de que poucos na família de Deus são como Paulo. A maioria de nós vamos ser como Ananias. Anônimos. Eu estava no Palavra da Vida a semana retrasada. Eu estava falando sobre isso, sobre a questão de ser discípulo de Jesus. O senhor Haroldo estava assistindo a mensagem. Eu falei, gente, Jesus falou para Pedro, segue-me tu. Cada um tem um chamado. Talvez ninguém aqui vai ter a sua vida registrada numa peça de teatro do Grupo M como o senhor Haroldo. Aí eu comecei a pensar depois, né? Eu tive aqui uma peça de teatro da igreja, um pouco da minha história, mesmo assim na base da comédia também, né? Tem gente que não vai virar, mas nem nota de rodapé. Tem gente que vai entrar na história como nada. Mas são desses que o Senhor conta. Ananias deste mundo, portadores de recados, gente que faz o que Deus pede, Deus que vai ao lugar onde Ele chama para estar, gente que mantém o corpo de Cristo funcionando com saúde, gente que ninguém saberá, senão na eternidade, como foi enorme o seu investimento na causa de Cristo. Eu disse domingo passado uma letra de Rubem Amorese. Eu queria até depois trazer na íntegra. Uma outra mensagem eu cito ela, a cito de maneira mais fiel ao original. Mas diz mais ou menos assim: Senhor, se eu não puder ser farol, que eu seja pelo menos uma vela. Uma vela. Ananias é alguém que trouxe Saulo, batizou a Saulo, e depois ele some na história. No versículo 19, Saulo já está passando alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e aí dos versículos 20 a 31 é a última mudança. É a mudança de time. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Versículo 20 vai dizer que logo ele passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Amados, Saulo se torna um pregador. Ainda diz assim, Jesus é Filho de Deus. Versículo 21 fala que todos os ouvintes admiravam-se e diziam, algumas versões dizem atônitos, essa expressão no original, em êxtase. Não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? E Saulo fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. No original, provando é no sentido de juntando os tecidos, os fios diferentes para formar um mosaico. Demonstrando, através de argumentações sólidas,
que Jesus era o Cristo. Obviamente, amados, a perseguição se levanta. No versículo 24 diz que os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, ou melhor, 23. Depois de muito tempo, os judeus entre si decidiram matá-lo, mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiava as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida. Tinha gente, amados, que não dormia mais, querendo matar Paulo, tocaiados. Os discípulos, levando de noite, desceram-no pelo muro dentro de um? Gente, mas o Saulo não era um poderoso? Não era um homem que andava em carruagens chiques? Não era o grande mestre? Agora ele foge dentro de um cesto. Ele era pequeno, ajudava. Pequena estatura. Foge dentro de um cesto. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu preciso aplicar isso ao seu coração. Nem sempre a conversão vai te levar numa posição boa, confortável. Essa história de vir para Jesus que seus problemas acabaram é bobeira, é evangelho tabajara, como diz o meu amigo Renato Vargas. Paulo converteu-se a Cristo e agora ele tem complicação, ele tem que fugir no cesto. E os maiores inimigos serão os da sua própria casa. Seus amigos vão virar as costas para você. Você vai ser perseguido, vai ser caluniado. Você vai ser achincalhado. Ao chegar em Jerusalém, então Saulo procura juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Gente, eu não coloco culpa nesses homens lá de Jerusalém, porque ele poderia ser um infiltrado. Aí então Barnabé, tomando consigo, versículo 27, levou os apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Deus, amados. Logo surge um mentor, Barnabé. Você lembra do hino? E do Guilherme Kerr, neto? E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Barnabé, o pai da consolação, filho da consolação, chama Saulo e diz o seguinte: vem comigo, eu acredito em você. E chama lá Pedro. Eu fico imaginando a cara de Pedro, amados. Cara, Pedro deve ter fechado a cara, deve ter cerrado o semblante. Barnabé dizendo: Pedro, calma aí, Pedro, eu estou falando, confiar nesse rapaz. Ele encontrou-se com Jesus, a história dele procede, seu testemunho é crível, é incrível e crível, é digno de credibilidade. E Paulo então prossegue, amados, diz o versículo 28, passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Ele participava de debates com filósofos judeus, mas era alvo, amados, de ódio generalizado. Aí versículo 30 vai dizer que quando os irmãos souberam disso, levaram-o até Cesareia e o enviaram a Tarso. Eu não posso deixar de dizer, a igreja que ele perseguia, agora o protegia. Isso é conversão, amados. Isso é mudança de time. Se ele era perseguidor, agora era perseguido. A igreja que ele perseguia, agora é a igreja que o protegia. Os irmãos, versículo 30, quando souberam que Saulo estava sendo alvo de perseguição e de desejo de morte, de ódio generalizado, levam-no até Cesareia
e depois o envia de volta a Tarso. E quem conhece um pouco da história sabe que depois ele vai passar 3 anos na Arábia, fazendo sabe-se Deus o quê, mas passando aquele período em que ele fora discipulado, tratado pelo Senhor para o exercício do seu ministério, segundo ele vai escrever aos Gálatas. O versículo 31, amados, só para seguir a sequência, parece fora de lugar aqui. Talvez se você fosse um leitor desatento da Bíblia, diria, pode tirar esse 31 ou deixar para outra porção do outro pregador, mas não, o 31 faz parte dessa. Assim a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samária, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Quer dizer o seguinte, esse texto, amados, a igreja não mudou a sua rotina por conta da conversão de Saulo. Saulo não se tornou um bambambam como hoje no meio gospel, chamado para dar testemunho em todo lugar, não virou estrela, nunca se considerou acima da média. Saulo se converteu, brilhante, mas a igreja continua bem, obrigado. Desfrutava de paz, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria era edificada, vivendo no temor do Senhor, crescia em número pela coragem vinda de quem? Pelo testemunho de Saulo? Pela coragem vinda do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos, olha para mim, amados, parar de acreditar que as conversões dos notáveis é que vai movimentar a igreja. Ou que quando acontecem coisas mirabolantes na igreja, é aí que o poder de Deus está. Não. A igreja continua desfrutando de paz, é edificada, vivendo no temor do Senhor, cresce em número pela coragem vinda do Espírito Santo, normalmente, naturalmente. Para de achar que é o seu trabalho que faz alguma coisa. Pare de achar que você é alguma coisa. A igreja tem dono. Saulo não é o centro, amados. Jesus é. A igreja é maior do que o número de pessoas que a compõem. Então, esse texto tem tudo a ver aqui. Saulo se converte, faz aquele burburinho todo, aquela panaceia toda. É obrigado a se esconder lá em Tarso, depois vai para a Arábia. Enquanto isso, na sala de justiça, né? Enquanto isso, a igreja desfruta de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, é edificada, vive no temor do Senhor e cresce em número pela coragem vinda do Espírito Santo. Vamos às aplicações finais para você ir para casa com o coração pegando fogo. Primeiro, nós aprendemos esse texto uma definição simples de conversão. O que é conversão? É nos encontrarmos com a luz resplandecente vinda do céu. Aí eu me lembro de uma poesia, amados, de um inglês chamado Francis Thompson. Talvez você já ouviu falar dessa poesia, que é o cão de caça do céu. Dele fugi noites e dias adentro, dele fugi pelos arcos dos anos, dele fugi pelos caminhos dos labirintos de minha própria mente no meio das lágrimas. Dele me ocultei sob riso incessante, por sobre esperanças panorâmicas corri. E lancei-me precipitado para baixo de titânicas trevas de temores abissais. Para longe daqueles fortes pés que seguiam após mim. Mas com desapressada perseguição e com inabalável ritmo, deliberada velocidade e majestosa urgência, eles marcavam os passos, e uma voz insistia: mais urgente que os pés, todas as coisas traem a ti, que traíste a mim. O cão de caça do céu. Então a luz resplandecente ao meio-dia veio e disse: Saulo, você é meu. Por que que você está no time errado?
eu vou começar a te espetar. Eu vou tomar sua vontade. Aí o hino do cantor cristão diz: deixa a luz do céu entrar. Abre de par em par o teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Outra aplicação que eu faço é de que, ou está no texto, quem persegue a igreja de Jesus, persegue o próprio Jesus. Por isso que Jesus pergunta, pergunta para Saulo: por que me persegues? E depois responde: eu sou Jesus a quem persegues. Tem gente que acha, amados, de que os cristãos estão sendo perseguidos. E a ONU já admitiu isso. O cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Mas na verdade eles não perseguem os cristãos. Eles não perseguem a igreja. Eles perseguem a Jesus. Jesus disse isso em João 15, 18 a 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Outras palavras, olha para mim. Para de ficar com síndrome de coitadinho. De achar que por sermos cristãos precisamos de políticos cristãos para nos defenderem. Meu Deus do céu, hein, gente? Confiando em homens, vai se converter. Quem persegue o evangelho de Jesus, a igreja de Jesus, persegue ao próprio Jesus. Ele vai dar conta. Ele vai lutar as nossas lutas. Ele vai pleitear os nossos direitos. Amanhã trabalhe normalmente, porque é Deus quem vai dar para você o que você precisa. Se você vai aposentar com 120, 200 anos, não importa. Deus está com você. Ah, pastor, mas essa visão política é um entreguismo. Vamos entregar, não vamos lutar. Somos cidadãos. Se você quer pleitear lutas políticas, o faça na consciência de que são lutas políticas. Mas não coloca Deus nesse negócio não. Porque Deus é outra história. Ele não precisa de advogados aqui na terra, de defensores, de representantes aqui, além dos que ele já tem, a lei e os profetas. Não é? O rico, lembra do rico? Falando para o Lázaro, para Abraão: manda Lázaro descer. O rico é orgulhoso até no inferno. O cara está no inferno e diz: manda. Manda quem? O que aquele rico é? Estava no inferno. Manda Lázaro descer para falar para os meus irmãos que esse lugar que está aqui é ruim, cara. E Abraão fala: olha, ninguém vai sair daqui para falar nada. Eles têm lá a lei e os profetas. Outra aplicação. Muitas vezes, para a gente enxergar melhor, Deus tira a nossa visão. Saulo precisou ficar cego 3 dias para ele aprender a ver melhor. Cuidado, hein? Cuidado, hein? Muitas vezes, para a gente enxergar melhor, Deus tira os nossos olhos para essas coisas do mundo. Salmo de número 121. Quem souber, diga comigo: eleva os meus olhos para os montes, de lá é que vem o meu socorro. Para de olhar aqui para baixo. A gente olha aqui para baixo, a nossa perspectiva é ruim, é negativa, é fraquinha. Uma outra aplicação que eu tenho aqui é o seguinte: quer saber se um homem ou uma mulher realmente se converteu? Veja se ele está orando. Porque a senha para Ananias é o seguinte: vá lá na casa de Judas, na rua chamada Direita, e lá você vai encontrar um homem que vai estar orando. Né? E eu fico pensando, amados, como que estão os nossos convertidos hoje em dia? Você tem vida de oração?
Você é conhecido como um homem ou uma mulher de oração? Não falou o seguinte, ó, vá lá na rua chamada direita e tem um homem pregando. Não, não. Vá lá na rua chamada direita e você vai ver um homem fazendo boas obras. Debatendo Bíblia. Postando no Facebook. Não. Vá lá e vê se tem um homem orando. O crente é conhecido pelos joelhos calejados. Crente que não tem joelho calejado é crente medíocre, que não tem experiências com o Senhor, que não tem história para contar. A vida passa e ele não aprende nada, porque não ora, não dialoga com o Senhor. A outra aplicação que eu tiro é o seguinte: Deus tem pessoas que são instrumentos ou vasos escolhidos. E cabe a nós identificar estes, né? Às vezes nós estamos discipulando e a gente aprende isso com Barnabé. Barnabé vai caminhar junto com Saulo, né? Vai apresentá-lo aos apóstolos. E você vai encontrar lá no capítulo 15, bem antes de 15, no capítulo 13, você vai encontrar Barnabé saindo com Saulo, né, para a primeira viagem missionária, 13:2. Enquanto cultuava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo. Barnabé está em primeiro lugar. Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Versículo 9, a primeira vez que há mudança de nome. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele. Mas aí você vai prosseguir a leitura, não vou cansar vocês, mas lá no versículo 50, do capítulo 13 ainda, você vai encontrar: mas os judeus incitaram as mulheres devotas de alta posição e os principais líderes da cidade, provocando uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Os expulsaram do seu território. É muito interessante isso. No início era Barnabé e Saulo, mas depois de algum tempo, o próprio escritor bíblico vai colocar Paulo em primeiro lugar. Nós precisamos na igreja do Senhor Jesus, amados, de mais Barnabés, de gente que esteja disposta a mentorear, caminhar do lado de homens que vão ser melhores do que ele, que vão de repente ocupar funções no reino. Não sei se você está compreendendo isso. Melhores que eu falo nesse sentido, ministérios mais significativos, mas mantendo ali. Eu não vou antecipar aquilo que vai acontecer entre Barnabé e Paulo. Depois de Barnabé, Paulo já pode caminhar sozinho. Barnabé chama João Marcos. Chama João Marcos. Diz: eu vou investir nesse menino. Mentoreamento, amados. Um pastor sul-africano chamado Herman Abrams vai dizer que é o processo que envolve pessoas que Deus coloca na nossa vida em várias fases e para diversos fins. Todo crente precisa de um mentor. E a minha última aplicação é de que o crente precisa o mais rápido possível sair do berçário da fé para ser um pregador do evangelho. Paulo não ficou no berçário muito tempo não, e olha para mim. Tem crente que fica no berçário, Edson. O cara 10 anos é crente novo. É que eu sou novo crente. Novo crente, amados. Quem se converteu no domingo, na segunda já pode pregar no trabalho. Pode ou não pode? Já tem história para contar. Paulo não ficou muito tempo no berçário da fé, se tornou um pregador do evangelho. Paulo, ele mesmo vai escrever em Romanos 12:1, quem souber pode dizer juntos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gente, para de ficar querendo leite a vida toda. Leitinho, cheio de mimo.
sai da igreja, porque eu recebo às vezes, converso com pessoas, eu fico em crise. Pastor, só o Senhor falou comigo. As irmãs olhavam e ainda olharam com desdém. Eu falo, minha querida, eu não sei que desdém. Gente mimada. Gente, amados, que vai viver Jackson tomando leite a vida toda. E perdendo a oportunidade de falar de Jesus. Que a melhor forma da gente vencer crise de mimimi é falando de Jesus ao pecador. Eu quero terminar falando, eu creio, amados, na conversão. Eu creio numa conversão sobrenatural, uma conversão repentina. Eu creio que você está caminhando numa direção, de repente Jesus vem e muda a sua história. Aconteceu com a vida do João, aconteceu com a vida do Ademir, aconteceu com a vida do Gabriel, aconteceu com a vida do pastor Léo. Quem viu o pastor Léo chegando aqui, amados? Meu Deus, o homem estava perdido, o homem estava deslumbrado com a vida. Sem Deus, o Senhor o mostrou que há uma vida que supera a própria vida. Quero terminar com uma historinha muito legal de dois amigos que estavam bebendo num bar, um sábado à noite, até não poderem mais. Aí a certa hora, um que era conhecedor da palavra de Deus, por havia sido criado na igreja, disse para o outro, meu amigo, você sabia que nós dois vamos para o inferno? É papo de bar mesmo, né? A outra falou, que é isso, rapaz? Vira essa boca para lá. E ele falou, não, nós vamos sim, cara. Para com isso, rapaz. Não. Você vai ver. A Bíblia diz que os bêbados vão para o inferno. E eu e você somos bêbados. Nós vamos para o inferno. E ponto final. Mas essa história verídica, numa fonte que eu não revelo, nem sobre tortura, os dois foram para casa, para suas casas. Só que um, apesar de muito bêbado, não conseguiu dormir. As palavras do seu amigo de copo ficavam se repetindo. Nós vamos para o inferno. Nós vamos para o inferno. Eu não sei se você prestou atenção, mas era sábado à noite. Logo de manhã, mesmo de ressaca, ele procura uma igreja. Arrepende-se dos seus pecados. É convertido sobrenaturalmente por Cristo e nunca mais se afastou dos caminhos de Deus. Aí você deve estar perguntando, e o outro? O outro continua na bebedeira. Porque não tem como, amados. Tem que se encontrar com Jesus. E quem se encontra com Jesus, ou quem é encontrado por Ele, muda de vida. Muda mesmo. Abaixa a cabeça, vamos orar. Emociona o coração da gente